noite. Espero que estejam todos bem. Hoje estamos mais uma vez aqui no nosso projeto Quebrando com Vida, com um tema maravilhoso, muito interessante, que é a inseminação caseira, os aspectos polêmicos, os procedimentos registrais. É um tema muito interessante. Convido a todos a assistir e ficar até o final, porque realmente vocês vão se deleitar. A doutora Ana Carolina já entrou. Vamos aguardar ela. Vamos lá, Carol. Vamos lá que ela está entrando. Carol, vamos aguardar a conexão. Olá. Oi, Carol, tudo bem? Boa noite. Boa noite, tudo bem? Como é que tá? Tudo bem, graças a Deus. Vou falar o que eu falo para todos. Vou te chamar de Carol, porque você é uma amiga muito querida. Por favor. E não tem, é um bate-papo muito informal, Carol, então a gente vai se tratar como a gente se trata sempre, com um pouquinho mais de educação só. Isso é importante, né, Camila? É importante, não assusta. Isso aí. Carol, eu te agradeço primeiramente aceitar o nosso convite de participar do nosso projeto Quebrando com Vida, que é um projeto que vem há muito tempo, meu e da Mariana, e que a gente não conseguia colocar em prática. A pandemia nos ajudou a arrumar tempo para isso e graças a Deus ele está rodando muito bem. A sua presença aqui honra a gente e valoriza muito o nosso projeto, porque eu e a Mariana somos suas admiradoras, sua competência, sua capacidade. Eu sou sua fã, você sabe disso, eu sempre te falo isso. Não, e a recíproca é mais que verdadeira. Realmente, eu gosto muito de você como amiga e te admiro muito profissionalmente. Muito mesmo, sempre que eu tenho oportunidade, eu vou te falar isso, falo para quem quiser ouvir. Eu vou fazer uma breve apresentação sua, Carol, se você me permite, para todos que não te conhecem, que eu acho pouco provável, mas que eu vou falar. Então, é a doutora Ana Carolina dos Santos Mendonça. Ela é advogada atuante nas áreas de direito imobiliário e no direito de família e sucessões. Ela é pós-graduada em direito de família e sucessões, em direito civil e em processo civil. Ela é professora de cursos jurídicos com ênfase em direito de família e sucessões. É uma moça que conhece um pouquinho das coisas. E o assunto que nós vamos tratar hoje, que antes de você entrar eu estava dando uma pincelada já, é a inseminação caseira. Eu acho um assunto maravilhoso, interessantíssimo para quem é advogado e quem não é muito legal. E convido a todos a ficarem até o final, porque tem muita coisa bacana para a gente conversar hoje. É isso aí. Carol, quer falar alguma coisa antes da gente começar o nosso bate-papo? Eu quero primeiro agradecer, né, a você, a Mariana, pelo convite, dizer que para mim é uma honra estar entre vocês e que tudo que você falou a meu respeito aí é gentileza de amigo, mas a recíproca é mais que verdadeira. Eu que sou muito fã aí do trabalho de vocês. E parabéns aí por essa iniciativa. Eu consegui acompanhar algumas, não acompanhei todas, mas achei fantástico o projeto e espero poder estar com vocês outras vezes. Mas com certeza, esse projeto vai sair do virtual quando o mundo permitir, vai virar um projeto físico, que é outro formato que a gente tinha na cabeça, e você vai estar lá, você pode ter certeza disso, para brilhantar ainda mais tudo que a gente está querendo fazer. Carol, antes da gente começar a falar da inseminação caseira propriamente dita, eu percebo que as nossas lives, nossos bate-papos são compostos não só por advogados, mas por muitas pessoas também que não são advogados ou profissionais leigos no assunto. Então, talvez fosse legal se você desse para a gente uma pincelada no que seria a reprodução humana assistida no geral, para a gente ter uma ideia e poder desenvolver a partir daí. Tá bem, então, vamos lá. Bom, então a reprodução assistida nada mais é do que a forma daqueles casais inférteis ou que tem algum tipo de problema que os impeça de gestar naturalmente, né? Poder realizar o seu projeto parental, né? A gente sabe que hoje a infertilidade é um problema de saúde pública, né? Então não é uma coisa restrita a casais homoafetivos, né? Existem muitos casais heterossexuais que também fazem uso da reprodução assistida para poder alcançar o seu projeto parental. Ela é realizada em clínicas de reprodução assistida. Hoje no Brasil estima-se que a gente tenha mais ou menos 140 clínicas espalhadas por todo o Brasil, né? E particulares, Carol? Particulares, isso, particulares. E falando assim sobre
dois procedimentos mais básicos, tá? Porque existem uma gama de Carol, possibilidades. desculpa a minha ignorância, vou te interromper só para não perder o assunto. Existem clínicas públicas de reprodução assistida? Desculpa a minha ignorância. Existem hospitais que fazem a reprodução assistida por meio do SUS. Aqui em São Paulo, o hospital referência é o Pérola Byton, mas a fila de espera é uma coisa assim, impossível de se aguardar, né? Para quem está na ânsia aí, né, de ter um filho. Existem outros espalhados também, tá? Não vou saber te falar de bate-pronto os nomes, não, era mas só uma curiosidade que eu não sabia se existia público. Sim. Existe, então. Existe, sim. E aí, então, uma vez na clínica, vamos dizer assim, existem dois procedimentos que são mais básicos, né? Que seria a FIV, a fertilização in vitro, né? Onde a fertilização é feita fora da barriga da mulher e depois, então, é inserido o embrião, né? Esse é o procedimento mais caro, varia de 25 a 30 mil cada tentativa, né? E aí a gente tem subi um pouquinho o som, acho. É que é caro demais, cara. Caro demais, exatamente. Cada tentativa de 25 a 30 mil? Isso. E aí a gente tem a inseminação intrauterina, né? Onde então daí o gameta masculino é inserido na mulher. Essa daí custa mais ou menos R$9.000. Você paga o material genético e paga mais a aplicação, né? Então vamos dizer que os dois mais básicos seriam esses, né? Mas a gente também pode falar da gestação e substituição, que vulgarmente conhecida como barriga de aluguel, mas popularmente conhecida como barriga solidária, e de uma denominação mais teórica seria útero e substituição ou cessão gratuita de ventre, né? Aí seria o caso daquela mulher que não tem condição de gestar, então ela conta com a participação de uma terceira, e aí existem as exigências, né, do Conselho Federal de Medicina, então tem que ter vínculo consanguíneo, não pode ter mais de 50 anos de idade, para que ela possa então servir como a barriga que vai gestar o seu filho. Mas isso também é feito nas clínicas? Na clínica, isso. O mesmo processo de fertilização, só que numa barriga de uma terceira pessoa. Exatamente. Pode tanto ser... Exatamente. É importante falar que isso daí que as pessoas têm na cabeça a barriga de aluguel, mas que aqui no Brasil proibido. A gente tem que falar sempre que é gratuito, né, Carol? Porque qualquer tipo de comercialização é proibida, né? Exatamente. A Constituição Federal proíbe esse tipo de comercialização. Ao contrário do que acontece, por exemplo, nos Estados Unidos, que tem muitas mulheres em alguns estados, né, que vendem, né, os óvulos, né, e a última vez que eu tive notícia, se cobrava mais ou menos, quer dizer, uma mulher que fizesse essa doação, ela ganharia em média $5.000, né, por cada ovulação. E outros lugares que a gente sabe, Nepal, na Índia, tem muitos lugares, países que falar que é proibido. Proibido. Mas muitos países isso é até profissão. Tá. Carol, e o que seria a inseminação caseira propriamente dita? A gente vai sair então de dentro da clínica e vamos descobrir o que é essa inseminação caseira. Isso. A inseminação caseira, Camila, nada mais é do que uma inseminação feita no ambiente doméstico mediante o uso de uma seringa. Então, existe uma seringa normal. Então, você vai ter um doador do material genético, né? Vai doar o espermatozoide. Esse espermatozoide ele vai ser inserido ali naquela seringa e a seringa vai se... Tanto existem mulheres que se auto-inseminam, né? Que elas mesmas fazem a aplicação, ou como pode contar com a participação da parceira para fazer essa aplicação do material genético, né? Então, ele não conta com contato físico, não existe cópula entre o doador e a receptora do material genético. Basicamente é isso. Isso é comum, Carol, aqui no Brasil? Isso é muito comum, é mais comum do que se imagina, e não é só comum para casais homoafetivos, tá? Existem também casais heterossexuais em que o homem tem um problema de esterilidade e o casal também, por falta de condição, acaba fazendo uso da inseminação caseira. Tá. E o que leva as pessoas... eu imagino que o primeiro motivo para partir para a inseminação caseira é o alto custo da reprodução assistida em clínicas, né, Carol? Exatamente, né? O que motiva? O que você vivencia na prática isso? Não, na prática a motivação é essa mesmo, Camilo. Tanto existem casais que não têm condição de fazer a tentativa numa clínica de reprodução assistida, e aí então eles contam com esse doador, que vai doar gratuitamente esse material genético, como existem casais que já passaram
pelo procedimento na clínica, mas não tem uma condição infinita. Então, ele tentou uma vez e não conseguiu. E aí falta recurso para ele repetir aquele procedimento. E aí, então, ele acaba saindo do ambiente da clínica e buscando a inseminação caseira. Tá. Carol, a gente conversou antes sobre esse assunto. Assim, eu, advogada, não tenho conhecimento de questão de reprodução assistida. Eu tenho várias dúvidas, porque eu acho que envolve muitas questões jurídicas nisso, né? Sim, A gente sim. pensando como advogado, é muito complexo quando a gente começa a decidir um projeto parental dessa forma, porque eu queria que você explicasse essa parte legal, os aspectos jurídicos. Primeiro vamos falar do que envolve o doador, depois a gente tenta desenvolver um pouco o desmembramento de tudo isso, né, Carol? Porque Sim. para mim, eu tenho várias dúvidas com relação a esse assunto. Vamos lá, me explica a parte jurídica, os aspectos jurídicos que envolvem o doador. O que envolve isso? Bom, com relação ao doador, via de regra, o que eu sempre falo para as minhas clientes, ou quem me consulta sobre essa questão da segurança, é que, a bem da verdade, a partir do momento que a gente, numa clínica, você tem ali a doação do material, o acesso ao material genético, ao gameta, mas você não sabe de quem ele é. Você faz escolhas, né, sobre fenotípicas, sobre alto, baixo, enfim, um perfil, né? Mas você não tem nenhum acesso a quem é o dono desse material genético, vamos dizer assim, né? Numa doação no ambiente da inseminação caseira... Carol, desculpa te interromper. Imagina. Se a gente quiser aqui no Brasil, e numa clínica particular, eu sou filho de uma reprodução assistida, e um dia depois, coisa de filme, eu resolvo com 20 anos descobrir quem é meu pai, e resolver atrás. Eu tenho meio jurídico para isso, falando na reprodução, numa clínica particular. Todo mundo tem direito a conhecimento da origem genética, mas a motivação ela vai ser determinada judicialmente, né? O que a gente costuma estudar, que é muito comum, seria em casos de necessidade de saúde, né? Então, o transplante de medula, um exemplo, por aí vai. Exatamente. Mas aí, quando a gente vai para a inseminação caseira, só voltando àquela questão do doador, o grande problema é justamente esse. Essas mulheres, muitas vezes, contam com doação, com doador em banco de doadores, assim, grupos de doadores, na verdade, né? Tem pessoas que até fazem anúncio no jornal de doação de material genético. Aqui no Brasil, isso? Sim, aqui no Brasil. E aí, o que acontece? Quando eu recepciono esse material genético, eu não tenho nenhuma garantia de que amanhã esse doador não possa vir a reivindicar a paternidade daquela criança. Esse é o maior problema, vamos dizer assim, né? Tudo bem que a gente sabe, ainda mais nós que atuamos no direito de família, né, que nem aquele pai motivacional hoje em dia paga alimentos, né? Quiçá um doador. Não, o pai querer ir atrás de um filho é mais complicado. Carol, só me tira, eu vou te interromper. Não, sem problemas. Deixa eu só concluir essa questão do doador. Tá. E aí, o que acontece, né? A gente não tem nenhuma garantia de que isso amanhã não venha acontecer. E se isso vir a acontecer, um exame de paternidade, investigação de maternidade, vai identificar aquela vinculação genética, biológica, e com isso todos os direitos e deveres de um pai para com um filho, né? Eu sempre faço orientação de se colher um termo de declaração, e aí vem a questão polêmica, que é o que? Declaração do quê? Declaração de que é uma doação de material genético que não existe nenhum tipo de vínculo de filiação ali, né? Mas a gente está falando de um direito indisponível, todo mundo vai dizer isso. Então, assim, é importante destacar o quê? Eu não estou dizendo que esse documento amanhã vai ser oponível de forma absoluta. Não, porque a gente está falando sobre direito indisponível. Mas, na minha concepção, é muito melhor eu ter algum tipo de documento que regrou ali o que aconteceu, qual era a vontade daquelas partes naquele momento, do que eu não ter nada. Exatamente. Você faz o quê? Por meio de escritura pública? Eu geralmente faço por meio de escritura pública. Tá, e aí coloca que a pessoa está abrir mão de qualquer relação de parentesco, alguma coisa nesse sentido? São os mesmos termos do termo de consentimento que é lavrado com uma mulher que faz a gestação de um filho de outra, de um útero em substituição, ou de uma secção gratuita de ventre. Mas assim, lembrando que, eu não estou dizendo que esse documento amanhã vai servir para
para se opor a uma investigação de paternidade, um reconhecimento de paternidade. Eu só estou dizendo que, entre não ter nada e ter esse documento... É uma forma de minimizar problemas futuros. É alguma coisa que você vai ter dizendo o que aconteceu naquele momento, né? Porque a minha colocação a vontade das partes, né, Carol? A minha colocação é a seguinte, até brinquei com o Dr. Fernando Zanella na live que a gente fez pela Comissão de Diversidade Sexual, né? Que ele gosta muito de falar sobre direito digital e proteção de dados, enfim, né? E aí ele contou pra gente várias histórias, assim, de hacker que invade hotel e trancou todo mundo nos quartos. E aí ele vai lá e pede um resgate para aquele hotel, para o hotel, para poder liberar os hóspedes que ficaram trancados porque o sistema é 100% eletrônico, né? E aí eu brinquei com ele, né? Eu falei, se esse hacker amigo do Dr. Fernando Zanella, né? Invadir, né? Fez a doação de material genético e amanhã se arrependeu. E ele invadir aquela clínica lá e descobrir para onde foi o gameta dele, né? E isso fosse uma coisa muito rápida, não estou falando em anos após, eu digo ato subsequente. Uma investigação de paternidade vai dar positivo também. E aí, o documento que ele assinou na clínica, quando ele doou o material genético, a gente também não estaria falando de um direito indisponível ou não? Um direito indisponível é só quando eu tento pensar numa escritura pública de termos de intenções numa inseminação caseira, né? Então, são questões que a gente não tem legislação. Então, é nesse sentido que eu faço a orientação de se colher algum tipo de documento que, no mínimo, reduza a termo qual era a vontade das partes naquele momento. Não existe ainda nenhuma decisão, nenhuma ação que você tenha conhecimento nesse sentido, de algum pai que tentou provar a paternidade? De doador reivindicando paternidade, não tenho conhecimento. Não. Porque também é tudo muito novo, né, Carol? Mas eu tenho conhecimento de uma... Já chegou a mim uma consulta sobre a possibilidade, né? Eu não vou fazer... Mas não levou a efeito. Não, é um caso que eu ainda estou atendendo, ainda não tem uma... Ainda não nada concreto, né? Mas é mais ou menos isso. Seria um doador que agora o casal se separou e esse doador, por ser mais próximo a uma das mães, está pretendendo, né, reivindicar essa paternidade. Mas é um caso onde não houve a regulamentação da dupla paternidade, tá? Porque assim, Carol, primeiro eu vou fazer minha pergunta, da dúvida, para não perder o fio da meada, depois eu vou falar o que eu penso sobre isso. Quando você fala dessa questão que me chamou a atenção dos anúncios de doador de material genético, a minha dúvida é o seguinte, isso é legal? Se pegarem a pessoa que está levando material genético, por exemplo, as receptoras, né? Não tem nenhuma proibição. Não tem proibição, não é crime, nada, desde que seja sempre gratuito, é isso, Carol? Exatamente. Agora, com relação a essa questão, falando de vontade de intenção entre o pai, doador, né, do material genético, não o pai, o doador, e as mães, vamos falar, o casal de mulheres que vão gestar, eu fico pensando o seguinte, é um contrato de vontade entre maiores e o que vale é a intenção das partes nesse momento. A gente está falando de um direito indisponível, então, mas eu imagino que a vontade daquele homem não é ser pai. O projeto parental é daquelas mães. Aquele doador, ele é simplesmente um doador, ele não tem a vontade de ser pai. Então, se lá na frente, porque eu penso o seguinte, se lá na frente aquele filho, que ele nunca quis que fosse filho dele, porque ele só doou material genético, vira o dono do Facebook aí, vira um milionário, aí ele quer ser o pai dele, entendeu? É isso que eu fico pensando, para mim o que vale é a intenção daquele homem que doou. Eu fico pensando se eu fosse um juiz para julgar isso. Agora, indo mais além, que eu conversei com você antes, se lá na frente aquele filho decide ir atrás do pai, descobrir quem foi o doador daquele material genético e queira que ele seja conste na certidão de nascimento dele, você entende que isso vai gerar efeitos jurídicos? Como que funciona isso, Carol? Eu tenho dois pensamentos sobre isso. O primeiro deles é que, justamente por essa razão, né, em respeito ao direito de conhecer a sua origem genética, é que essa situação da inseminação caseira deveria ser regulamentada
inclusive a questão da escritura pública, porque amanhã esse filho vai ter aonde buscar a identidade do seu pai. A gente deveria até ter um cartório específico, um livro específico num cartório de registro para poder resguardar essa informação, para que ela pudesse ser futuramente acessada, assim como acontece nas crises de reprodução assistida. Com relação ao filho, a gente bem sabe que não necessariamente a origem biológica, né, o vínculo biológico vai desembocar aí nessa questão de direito a alimentos, a direitos sucessórios e tudo mais. Numa clínica de reprodução assistida, por exemplo, o fato dele ter conhecimento da origem biológica dele não vai vincular esse doador. Então, seria a mesma máxima, na minha concepção. É complexo, né, Carol? Porque envolve muitas questões, né? Não envolve só um simples ato de doar material genético. Porque lá na frente pode vir, pode estar falando, é um direito indisponível, é um direito de saber sua origem. São muitas questões que envolvem. Sim. É bem complexo. Não tem nenhuma lei, nada que regulamenta essa questão da inseminação caseira, nem um projeto de lei, nada, Carol. Não, a bem da verdade, a gente não tem nenhuma que regule a reprodução assistida em clínicas, né? Nós temos regras deontológicas do Conselho Federal de Medicina, a última resolução de 2017. A gente tem um provimento, que é o provimento 63, que regula o reconhecimento, né, como se faz esse registro, e a gente tem o artigo 1597 do Código Civil que fala sobre presunção de filiação. Então, a gente não tem nem para falar sobre reprodução assistida, quiçá para falar sobre inseminação caseira. Então, a gente não tem. O que é muito grave, né, Carol, não ter uma legislação que proteja, porque a gente está falando de situações... Interesse de menor, né? Também. Exatamente, que assim, perduram por uma vida, e tanto que dá direito sucessório, enfim, são tantas questões envolvidas que não poderiam ser ignoradas. Você tem conhecimento se nos outros países como funciona? Você sabe me dizer, Carol, se tem legislação nesse sentido? Tem legislação sobre reprodução assistida. Sobre inseminação caseira eu desconheço. Também não. Você vê que é muito ignorado isso mesmo. Sim, uma realidade ignorada, né, Carol? Exatamente, super ignorada. E eu ainda até brinquei esses dias aí que a primeira live que eu fiz sobre inseminação caseira foi justamente falando sobre isso. Hoje, agora nessa época de pandemia, a gente ouve muito como urgências no direito de família. A maioria das lives falam sobre alimentos, sobre direito de convivência, alienação parental. No âmbito do direito das sucessões, a gente fala sobre prorrogação de abertura de inventário. Mas no caso das minhas clientes, a urgência maior delas hoje é obter o provimento jurisdicional a tempo de que o filho ou a filha venha a nascer já albergado aí por essa dupla maternidade. Você vê que, assim, eu te falei antes da gente conversar, tem questões no direito que me incomodam muito por não ter a proteção legal. Porque eu acho que o Estado não pode se omitir com situações que não são situações de exceção, são situações comuns no dia a dia. E que eu te usei até o exemplo, eu te falei da questão da poliafetividade, que eu entendo que realmente tem que regulamentar, uma questão que me incomoda dentro de mim. Eu sempre falo, não importa o que eu penso sobre a poliafetividade, assim como não importa o que você pensa sobre a inseminação caseira, porque envolve muitas questões além do direito. Mas eu acho que nós, como qualquer operador do direito, sendo magistrado, promotor, quem for, e os próprios legisladores, não podem ignorar situações concretas, porque dessas situações concretas vem crianças Sim. que nascem, crescem, morrem, e nesse curso elas não têm proteção legal nenhuma. Então, eu te falei essa questão, desculpa até fugir do nosso assunto, mas da poliafetividade, que me incomoda porque uma criança nascida de um relacionamento desse não tem uma proteção. Um patrimônio constituído num relacionamento desse não tem proteção. Agora, aquele estuprador, aquele vagabundo tem proteção legal. E pessoas honestas que decidem ter um estilo de vida, de levar uma vida como eles escolheram, não tem. Então, assim, eu acho cruel, eu vou brigar muito por isso sempre, porque as pessoas têm que se mexer mais para proteger. Todo cidadão tem direito à proteção legal. Não, né? Com certeza. Desculpa o desabafo, Carol, mas essa história da poliafetividade me incomoda há anos. A Sibeli está assistindo junto, ela sabe o que eu estou falando. Eu já arrumei briga por conta dessa história da poliafetividade. Não, eu tenho o mesmo pensamento que você. Eu acho que existem realidades, né, que nós vivenciamos que o direito não pode ignorar.
e não Exatamente. adianta, no caso da poliafetividade, por exemplo, não vai ser um impedimento aí, esse pedido de providências e essa determinação do CNJ de se proibir a lavratura de escrituras que vai fazer com que elas deixem de existir, né? Que vai cessar, exatamente. Não, e as situações jurídicas que envolvem tudo isso, então, que nem da inseminação caseira, não é simplesmente só falar, aquela criança é fruto de uma inseminação caseira. Envolve muitas questões daí. E assim, Sim. simplesmente não regulamentar e ignorar, a Sibeli estava lá, ela estava falando, ela estava lá vendo eu briguei feio. Mas as pessoas ignorarem, aqueles responsáveis por fazer as coisas acontecerem, ignorarem, é muito grave. É muito grave porque desassiste pessoas que têm o direito de ter o direito protegendo, né? Mas A olha, verdade é essa. vou te falar uma coisa, Camila. Em que pese, né, a gente ter esse legislativo aí omisso, eu estou muito contente com o judiciário, né? O Poder Judiciário, e mais contente ainda por ser, a maioria dos casos que eu tenho, sentença já publicada, né, e os mais recentes desse ano, o Judiciário do interior de São Paulo está dando show de bola aí nas Isso que é decisões legal. e em caráter assim de entendendo a urgência dos pedidos, mesmo sem o acesso a possibilidade de fazer um despacho ainda aqui por videoconferência. Eu vou te dizer que nenhum dos meus casos eu consegui fazer um despacho por videoconferência e nem foi necessário, porque todos julgaram com muita sensibilidade, Sem com precisar muita dos embargos igualdade auriculares. e muito rápido. É lógico Eu vi que que você teve uma sentença de em 8 dias 8 dias. no 8 interior. dias. Interior de São Paulo. Depois vem falar que é a capital que está avançada. E eu Interior de acho, te São falo Paulo. mais, você me corrige se eu estiver errada. A capital, principalmente segunda instância, eles são muito mais retrógrados nesses assuntos do que os demais estados. Você não acha, Carol? Ó, cara, eu até agora, graças a Deus, não tive nenhuma decisão que precisou ir para o TJ. Então, mas em contrapartida, ontem mesmo eu comentei que, por exemplo, eu tenho um material que eu utilizo nos slides das minhas aulas de adoção, em que eu tenho acórdons de processos que tiveram que chegar no STJ para ser reconhecida a dupla maternidade. Né? Inclusive processos que, até mesmo sobre inseminação, que à época, por falta de existência dos provimentos, foi feito um pedido de adoção unilateral, enfim. E quem decidiu a favor foi o STJ. Processos que demoraram 7, 8 anos. Eu também citei um outro exemplo de uma colega... Nesse meio tem que ter uma criança nisso, né? Exatamente. Eu conheço um caso de Guarulhos, né, de uma colega de Guarulhos, que foi presidente da Comissão de Diversidade Sexual durante muitos anos, doutora Mariana, que ela entrou com uma ação em 2010 de reconhecimento de dupla maternidade. Então, assim, resumindo a história, à época, elas eram elas viviam em união homoafetiva, mas de fato, sem nenhum tipo de documentação, né? 2010 ainda não havia ocorrido o julgamento, né, da ADI 4277, da DPF 132, que igualou as uniões estáveis às uniões homoafetivas, né? Então, elas fizeram inseminação artificial. Na época, quem fez foi aquele médico, eu vou esquecer, eu sempre esqueço o nome dele, Abdel... O Abdel Maci. Isso. Está preso. Exatamente. Elas fizeram um procedimento na clínica dele e elas engravidaram de gêmeos, né? E essas crianças nasceram e ninguém à época se preocupou. A bem da verdade, eu não acho nem que se preocuparam. Acho que a ausência, né, de qualquer tipo de legislação era tão grande, e no momento ainda que que existia aquela briga de se discutir direito se o casal homoafetivo era família ou não, elas não tomaram nenhum tipo de providência. E as crianças ficaram registradas só em nome daquela mãe que deu à luz. Quando essas crianças fizeram, salvo engano, acho que 4 anos de idade, 4 ou 5 anos, elas se desentenderam. E então a mãe que deu à luz as crianças fugiu com as crianças, com os gêmeos, para fora do país. Ela foi falar na OAB numa reunião da CDFAN, não foi, Carol? Não me Ou eu tô recordo. enganada, eu tô confundindo. Então acho que eu tô confundindo. Eu acho Desculpa, que eu já contei esse caso lá. Pode ser. E o que aconteceu? Ela fugiu, saiu do Brasil com essas crianças. Então, Você estava em nome dela?
Na época, a doutora Mariana entrou com ação de reconhecimento de dupla maternidade em 2010, como eu falei. A sentença saiu agora, esse ano. Entendeu? Então... 10 anos depois. E ainda existe, né, existia uma informação lá na época que ainda, no caso delas, houve mistura de material genético. Não que para mim isso daí vai importar, porque para mim as duas são mães desde a concepção, mas ainda tinha isso, essa questão de que uma estava gestando o óvulo fecundado da outra, né? E aí, então, imagina só... Você vê como é retrógrado mesmo o pensamento, porque elas são mães, né? E o sofrimento dessa mãe, que ficou sem ver os filhos, enfim... Mas essa questão do registro, eu tô fugindo do assunto, Carol, você me perdoa, mas é que vai vindo um monte, é tão interessante. Essa questão do registro da dupla maternidade ainda é um problema, Carol? Eu achei que era uma coisa mais tranquila. Hoje a gente consegue fazer... O que a gente tem hoje é o seguinte, se você fizer uso da clínica de reprodução assistida, você tem a tranquilidade de registrar essa criança por meio do provimento 63 do CNJ, né? Como, né? Você tem lá no artigo 17, parágrafo 2º, salvo engano, o rol de documentos que você tem que apresentar no cartório. Então, se você for até a clínica, você está tranquila, porque você vai chegar no cartório com a sua certidão de casamento, com a sua escritura de união estável, e o documento mais importante, a declaração, mais importante que eu digo nesse contexto, a declaração do diretor da clínica, onde foi feito o procedimento. Esse é um documento exigido para se fazer o registro de filiação. E aí o que acontece? As mulheres que engravidaram por meio de inseminação caseira, elas não têm como apresentar esse documento. Não tendo como apresentar esse documento, elas têm o registro da dupla maternidade negado. E aí, então, você tem que procurar uma alternativa para poder conseguir alcançar esse registro. Mas o que eu vejo, o que eu tenho verificado, Camila, nos casos que chegam para mim, nas consultas, é que existe muita desinformação. Então, por essa ausência de informação, elas começam a ler várias possibilidades e até mesmo vão até o cartório. Aí o cartório também dá uma informação assim, totalmente equivocada. Aí vai na Defensoria Pública, também diz que não é possível. E muitas delas fazem a busca por informações ainda no curso da gestação. Ou seja, né, eu vou falar mais adiante, num momento que é o momento ideal para você tomar uma providência. Mas às vezes elas ouvem. Eu já tive clientes que chegaram para mim e falaram: doutora, eu estava gestante, eu fui na Defensoria Pública e falaram para mim que eu não tinha o que fazer, que tinha que esperar nascer. Falta conhecimento, né, Carol? Como eu também já ouvi relato, por exemplo, de meninas que foram no cartório e o cartório falou assim: olha, a lei mudou. Não é o cartório, a gente sabe, o atendente lá. A lei mudou o ano passado. Então, agora só com 12 anos. O que é isso? Isso é o provimento 83 do CNJ, que alterou o 63 para fins de registro de socioafetividade no âmbito extrajudicial. Não quer dizer que só exista esse caminho e que essas mulheres tenham que aguardar os seus filhos completarem 12 anos para elas buscarem esse registro, né? Há quem diga também, não, faz uma adoção unilateral. Eu não discordo. Por quê? Porque as duas são mães desde a concepção. Então eu não tenho que buscar um procedimento que demande dilação probatória. Tem que ser alguma coisa automática, onde eu estou provando que o projeto parental é de ambas e elas têm que alcançar isso quanto antes, para a segurança delas, para com o seu filho e do seu filho para com elas. Exatamente. E sem falar outras questões, a gente tem várias questões. A gente tem, por exemplo... Fala todas, Carol, estamos com tempo. Pode falar todas que você consegue, que eu estou aqui para te escutar. Por exemplo, né? Você tem... A gente pode falar de lactação. Vamos dizer que tem a gestante, ou quem deu à luz, não tem leite, né? Ou tem algum tipo de dificuldade, né? E aí a gente pode pensar na lactação da companheira para poder amamentar o próprio filho. A gente pode pensar também, vamos dizer que essa criança, Deus me livre, no nascimento teve algum tipo de problema e acabou sendo necessário ir para uma UTI neonatal. Quem é que tem direito de ficar com essa criança na UTI neonatal?
entendeu? Exatamente. Às vezes o plano de saúde que a outra mãe tem direito é muito melhor do que o que é da gestante. Então, assim, qual que é o É direito isso que a gente falou no começo, tanta coisa que envolve, né, Carol? que eu tenho de negar, né? A gente fala tanto no superior interesse do menor, então não existe superior interesse maior que esse, dele ter no registro de nascimento dele o nome das duas mães, daquelas mulheres que desenvolveram o projeto parental, de trazê-lo ao mundo. Não tem, né? Então, não existe razão para se negar isso e nem para que isso seja alcançado com muita dificuldade. Ou num processo judicial que vai demorar anos e anos para ser julgado, né? Então, pode ser tarde, né, Carol? Porque acontece tanta coisa em 10 anos, exatamente, né? pode acontecer um falecimento no parto, enfim, como é que faz, né? Se é um casal, vamos supor que é sozinho, essa criança falece no parto, ela vai para onde? Ela vai para o abrigo? Como que funciona isso, né? Se ela não tem família extensa, a parturiente não tem família extensa, não tem ninguém, só tem a companheira, a criança vai para um abrigo? Quando a outra mãe está ali? É tão surreal que a mãe está do lado, mas o melhor interesse da criança para os olhos da lei é ir para um abrigo, porque a mãe que está do lado não teria o direito. Então, assim, é absurdo. A gente volta no que está falando, tem que ter regulamentação tudo isso. O que eu brigo e o que eu prego e o que eu tenho buscado nos meus processos é conceder esse direito já no nascimento. Então, a declaração de nascido vivo ela tem que ser emitida no nome das duas mães, de acordo com a verdade parental daquela criança. Se o juiz... Porque o casal de heterossexuais consegue, chegando lá, o pai vai lá e registra a criança no nome quando nasce, por que não pode? E se o registro está... se por alguma razão o juiz entender que a declaração de nascido vivo não possa ser emitida em nome de ambas, que tenha que ser... Então, o comando judicial tem que ser no sentido de autorizar o registro em nome de ambas, independente de na declaração de nascido vivo só ter o nome de uma. Né? Isso porque a gente não está nem falando sobre transparentalidade, né? Sobre gravidez de homem trans, sobre casais que tem uma mulher cisgênero e uma mulher trans, que tem um cisgênero e um transgênero, entendeu? Porque aí a coisa vai complicar ainda mais. Vou te dar um exemplo. Dá um exemplo, isso. A gente teve um caso ano passado que foi um grande absurdo, que é lá do Rio Grande do Sul, né? Não é meu caso, é de um outro advogado, eu nem conheço. Mas eu li a matéria, né? Basicamente o que aconteceu? Era um casal de lésbicas. Uma mulher cisgênera, tá? E uma mulher trans, tá? Então, um casal homoafetivo. Só que a gente sabe que essa mulher trans, ela nasceu no sexo biológico masculino. Portanto, ela tinha um pênis, portanto, ela tinha espermatozoide. E ela engravidou a companheira dela. Tá? Ela interrompeu o processo de hormonização e engravidou a companheira dela. No curso da gravidez, ela fez a retificação do registro. Então, ela deixou de ter o nome masculino e passou a ter o nome feminino. Ou seja, a gente não está falando de reprodução assistida, a gente não está falando de inseminação caseira, a gente está falando de uma gravidez que foi levada a termo por cópula, ok? Tudo bem. Quando essa criança nasceu, e aí, indo mais além, a gente está falando de uma criança que tem vínculo biológico com as duas mães, tá? Quando a criança nasceu, a maternidade se negou a emitir a declaração de nascido vivo em nome de ambas as mães, tá? Foi só em nome da parturiente, ok. E aí, então, a companheira foi fazer o registro. Chegando no registro, no cartório, o que o cartorário falou? Olha, eu vou fazer o registro tem que ser pelo provimento 63. Só que o provimento 63, na época, ele queria fazer com sócio-afetividade. Ela falou assim, não, mas eu não sou mãe sócio-afetiva, eu sou mãe biológica. Aí ele falou, não que fosse constar qualquer tipo de observação, mas não é isso, foi pelo constrangimento. E então, elas judicializaram a questão. Quando elas judicializaram a questão, o Ministério Público deu a seguinte cota: eu autorizo o registro pela dupla maternidade, desde que a parturiente assine um documento para mim dizendo que ela abre mão de procurar o pai. Ah, você tá brincando, cara. Camila, o pai é a mãe. Como assim? Exatamente. Meu Deus. Então, assim, para você ver como é que a gente... nós estamos, assim, muito atrasados, né, nessa questão toda. E
omisso, sem a possibilidade de dar segurança jurídica para essa família, para Como essas terminou essa famílias. história, Carol? Pelo amor de Deus. Elas acabaram cedendo, né, a essa absurda exigência, porque Ah, a que criança pena. teve uma complicação e ela precisava do plano de saúde, no caso da companheira, que era muito melhor. E aí, então, em razão, né, pensando na criança, no melhor interesse da criança, elas Eles acabaram... registraram. É, Ah, que pena, Carol. Mas você vê que injustiça, porque que nem nesse caso, deveria ser mais fácil de resolver, porque a criança era das duas, o né? vínculo biológico estava ali, Meu, né? é cruel, né? Aí eu volto no que eu falo sempre, tem que ter uma regularização isso, uma regulamentação. Porque não tá certo, Carol. Não tá, não tá, Não, não não tá. tem. E nós também, Camila, nós advogados temos um grande papel nisso. A gente tem que simplificar. É onde eu brigo, sabe? Exatamente. Não vai me instruir de falar de reconhecimento, de filiação socioafetiva. Não vai me instruir a falar de adoção unilateral. Não é. Não é outro instituto. Exatamente. A gente está falando de dupla maternidade. Então, Exatamente. isso tem que ser resolvido no curso da gestação. Pelo menos a gente tem que brigar para que aconteça no curso da gestação. Pode acontecer de não conseguir? Pode. Eu sempre falo para minhas clientes, eu apresento sempre 3 possibilidades, são 3 teses. Se uma não der certo, a gente vai para outra, mas não é o ideal, né? E assim, Vamos entrar nessa parte registral, então, Carol, porque eu vamos, quero lógico. escutar dessas teses. Me explica como que. Então, vai. A inseminação caseira ocorreu, vamos registrar a criança. Como que funciona isso na prática? Tem lei? Tá. Não tem lei? Não tem Que lei regulamenta nenhuma. isso também? Não tem lei nenhuma, mas é o seguinte, a gente tem um precedente aqui da comarca de Santos. Então, é um caso de multiparentalidade. E nesse caso, o que aconteceu? Um casal de mulheres que resolveram ter um filho por meio de inseminação caseira, tá? Só que no caso, existia aquela questão da paternidade coparental, né? O que seria isso, né? O terceiro, ele não era doador. Ele queria participar desse projeto parental como pai. Mas também não era uma relação, uma união poliafetiva. Nada disso. Ele não participava da relação, mas ele queria ser pai. Exatamente. É isso. E elas concordavam que ele figurasse como pai nesse planejamento familiar. E aí, então, a advogada da causa, na época, ela entendeu de fazer um pedido junto ao juiz corregedor do Registro Civil, dos cartórios de Registro Civil de Santos. E ela fez o pedido a ele, explicando a situação, e ele, então, autorizou que a declaração de nascido vivo, o juiz é o Dr. Frederico Messias, a decisão pioneira, que a declaração de nascido vivo fosse emitida em nome dos 3. Tá? Ah, que bacana. E é um caso muito, muito interessante, por quê? Porque ele é um caso também que acho que é a primeira criança que já nasceu albergada pela multiparentalidade. E eu sempre brinco que ele vai além, ele ainda derruba a tese da socioafetividade, aquela tese que diz que a multiparentalidade prescinde de uma filiação socioafetiva. Não aconteceu isso, a criança já nasceu albergada pela multiparentalidade. Né? Mesmo sabendo que aquele pai não era socioafetivo. Exato. Ele só era, mas ele queria ser pai, né? E aí o que acontece? Chegando a mim aí, os primeiros processos, eu sempre citei esse caso nas minhas aulas e eu falei, poxa, é a mesma lógica, Não muda nada. E aí, então, eu comecei a buscar esses pedidos, direcionando ao juiz corregedor dos cartórios, né, de registro civil, e fazendo esse pedido, explicando que o projeto parental é de ambas as mães, que elas são mães desde a concepção, que o projeto parental ele contou com a participação de uma inseminação caseira em razão da ausência de condição financeira para se contratar uma clínica, que o projeto parental foi recepcionado por toda a família extensa, e por aí vai. E aí reúne-se a documentação, que vai fazer prova disso, e direciona-se o pedido ao juiz corregedor dos cartórios de registro civil. E aí vamos aguardar a decisão, né? E geralmente eu entro com esse pedido do 5º para o 6º mês de gestação, a depender do estado. A depender do estado, tá, Camila? Porque aí a gente sabe que entram 1 milhão de variantes, né? Se eu estou em São Paulo, se eu estou no Rio de Janeiro, se eu estou em Minas Gerais, se eu estou no Nordeste, enfim. Né? Mas a Carol, rigor... desculpa te interromper de novo, mas que documentos que você juntaria? Porque, então, não tem, por exemplo, a declaração do diretor da clínica, que é uma que você falou que é muito importante. O que se junta? Eu vou juntar... Não, isso seria para o provimento 63. Como eu estou falando de um pedido ali para o juiz corregedor, eu vou juntar certidão de casamento ou
escritura de união estável, eu vou juntar o exame médico de positivo para gravidez, todos os exames do Mas pré-natal, não, eu e vou com juntar as relação a esse fotos. terceiro, Não, seria mas o pai, vocês são, não, vocês não tem são pai. uma... Eu vou dizer que contou-se, elas fizeram uso, elas engravidaram por meio de inseminação caseira, ficando resguardado o sigilo do doador, Ah, conforme Carol, autoriza a desculpa. resolução. Eu achei que você estava explicando ainda a história lá de Santos. Não, só... Desculpa. Enfim. Tá. E aí, vamos dizer que, por alguma razão, esse juiz entendeu que não é o caminho, que ele não é competente, enfim, que pode acontecer. Aí a gente vai fazer o quê, Camila? A gente vai entrar com um pedido de alvará judicial, tá? Para o juiz de família e sucessões, endereçado ao juiz de família e sucessões, tá? E esse pedido, a gente vai pedir exatamente a mesma coisa que a gente pediu na primeira tentativa. Na consultoria. Tá. E como que eu cheguei nisso? Eu cheguei nisso por meio de um precedente, daí nesse caso meu, que era um caso de cessão gratuita de ventre de um casal de angolanos que vieram para o Brasil para fazer gestação de substituição, né? E aí eles tinham que regularizar essa situação aqui, porque lá é proibido, então se eles não registrassem essa criança aqui, lá eles não conseguiriam fazer isso, né? E eu consegui esse alvará, na época foram 72 horas. Mas por quê? Porque, para variar, né, tudo que advogado é premiado com essas coisas. Ela antecipou o parto em 1 semana, porque ela teve um pico de pressão arterial, e aí eu tive que... E na época não tinha provimento 52, não tinha provimento 63, tinha nada. E aí eu uso esse precedente nos meus casos, falando a mesma lógica. Se na gestação de substituição foi deferido o alvará para emitir a declaração de nascido vivo em nome da mãe, né, no caso da verdade parental da criança, pode ser usado na inseminação caseira igual. Tá? E aí, assim, né, pra gente não... Pra eu também não ultrapassar. Se não der certo o primeiro e o segundo, aí é a ação de reconhecimento de dupla maternidade. Que é o caminho mais longo. É o caminho mais longo dos 3 que eu tô te dando. Mas ele é muito mais curto que uma adoção unilateral, ele é muito mais curto que um reconhecimento de filiação socioafetiva, entendeu? Então, assim... Mas você não consegue resolver isso antes do fim da gestação. Os outros 2 você consegue, né, Carol? Que é o ideal. Exatamente. Na verdade, a ação de reconhecimento de dupla maternidade, eu só vou ajuizar se eu tiver negado os 2 pedidos anteriores no curso da gestação. Né? É a última cartada. Pode até acontecer de eu conseguir ajuizar antes da criança nascer se os 2 anteriores forem analisados assim, muito rapidamente. Não me aconteceu ainda, mas pode acontecer. Tá. Nossa, Carol, é muito legal tudo isso. A gente está com 10 minutos, Carol. É que é muita coisa, né? É muito legal. Eu queria falar um monte de coisa, mas porque a minha cabeça viaja com um monte de dúvida. Carol, a gente tinha colocado para falar também sobre a questão do provimento 83, a desmistificação dele. Você quer falar um pouquinho disso antes da gente encerrar? Eu fiz uma menção muito rápida um pouco atrás, mas vamos falar melhor sobre ele. Então, o provimento 83 do CNJ, ele veio para alterar o provimento 63 no tocante à questão de socioafetividade, né? Então, o que ele fez? Como o provimento 63 não tinha uma idade mínima para fazer reconhecimento de filiação socioafetiva em cartório, muitas pessoas começaram a fazer uso desse provimento para poder regularizar uma adoção intuito personae, para poder regularizar outras situações irregulares. E aí, então, o CNJ foi lá e editou o 83 para tentar fechar um pouquinho o cerco e impedir que essas tentativas de burlar o provimento continuassem. E com isso, ele instituiu uma idade mínima de 12 anos para se proceder ao reconhecimento da filiação socioafetiva em cartório. Mas, repetindo, não quer dizer que aquelas mães que estão grávidas ou que já tiveram os seus filhos, né? E são 2 mães, que elas tenham que aguardar essa criança fazer 12 anos para reconhecer. Né? Elas teriam que aguardar se elas disserem assim, não, eu quero fazer pelo cartório. Aí não vai ter outro jeito, é o regramento específico.
mas existem outros caminhos, que são esses caminhos que eu acabei de explicar aqui, um a um, para se alcançar essa decisão. Perfeito, Carol. Perfeito. Muito legal. Amei, amei. Queria ficar muito mais. Carol, tem alguma coisa que você queira falar mais que não foi dito sobre o assunto, sobre qualquer outro assunto? Muito interessante. Você tem história para contar para Dedéu, então. Vou falar o que eu tenho falado em todas as lives, assim, né? Que é convocando os advogados para tentar buscar esses direitos, né, de uma maneira mais simples, né? Sem precisar sem precisar eleger caminhos processuais que demandem tanta dilação probatória. A gente tem que bater muito no direito ao livre planejamento familiar, né? E o livre planejamento familiar é a decisão do casal, está assegurado ali na Constituição Federal, e a gente tem que brigar por isso, nós advogados. E principalmente assim, né, Camila, eu também sempre brinco, poxa, se dedicar ali a dar aquele caminho. Se não é a tua especialidade, não vamos fazer esses chutes aí, porque o que acontece? Eu já peguei casos que depois, para consertar, é um problema. Exatamente. É um problema muito sério. E o dano é muito grande, né? Porque a gente não está falando de resolver um contrato, né? A gente está falando de vidas que estão envolvidas, uma família que está envolvida nisso, né? Exatamente. E nós somos advogados familiaristas, a gente sabe muito disso, né? Poxa, se não é minha praia, eu não vou me aventurar, porque depois, para arrumar um problema, entendeu? Eu já ouvi, assim, situações, soluções das mais esdrúxulas, até beirar o absurdo de se fazer uma adoção brasileira com um terceiro conhecido, para amanhã ficar mais fácil de regularizar isso, aquilo, umas coisas assim que totalmente desnecessárias e que depois para você reverter, a gente bem sabe que às vezes é quase impossível. Exatamente. O segredo, Carol, de tudo isso que eu entendo da nossa conversa é que, assim, de um jeito ou de outro, tem que entrar na cabeça da sociedade como um todo, e daqueles que julgam e que têm a obrigação de levar um registro, né, a fazer um registro, que essas situações são situações corriqueiras e naturais. Natural. É como um pai e uma mãe que tem um filho, registra, tem que ser naturalmente um casal de mães, um casal de pais. Essa situação tem que ser natural, não pode ter empecilhos. A gente já está num nível da sociedade que não permite mais esse tipo de obstáculo para qualquer tipo de ser humano, para qualquer tipo de constituição familiar. Não é verdade, Carol? Não, é isso que a gente tem que lutar. E outra coisa também, né, Camila, que eu sempre falo, por exemplo, se a gente pegar um casal heterossexual que fez uso de uma inseminação caseira para poder realizar o seu projeto parental, esse homem, quando a criança nascer, ele vai lá no cartório tranquilamente e registra. Sem problema nenhum. Não é? Então, por que na dupla maternidade, né, se a gente tem aquela presunção do artigo 1597, a presunção de filiação dos filhos havidos, né, no casamento, por que a outra companheira ou a outra esposa não pode ir lá registrar o seu filho? É isso que eu estou falando, né? Por que tem obstáculos? Não tem lógica. E assim, eu tenho ficado muito contente, principalmente com as manifestações do Ministério Público, até citei uma ontem, porque todas têm sido no mesmo sentido, de que seria extremamente paradoxal você autorizar, reconhecer as famílias homoafetivas, mas não permitir que elas realizem o seu projeto parental, Exatamente. Não permitir que elas registrem seus filhos. Então, assim, enquanto o poder público não consegue, né, atender nesses hospitais aí pelo SUS, todas essas famílias, né, sejam heterossexuais, sejam homossexuais, o Poder Judiciário, o Legislativo, ele precisa resolver isso de alguma forma, a fim de dar segurança jurídica para essas crianças, né, e para essas famílias, né, regra geral. Por isso que é importante ter uma regulamentação legal mesmo, para acabar com isso, porque também não tem cabimento ter que ficar judicializando essas questões todo tempo, né? Realmente tem que ter uma movimentação da sociedade para que isso seja levado a efeito, porque é injusto para as famílias isso, é muito injusto. Carolzinha, seguinte, faltam 5 minutos,
a sua aula foi tão legal, tô falando sério. Não tem, todas as lives que eu tô fazendo é uma enxurrada de perguntas. Não teve uma pergunta aqui. Tá todo mundo só te parabenizando, a Sibeli, Obrigado. Que querida. isso. Olha, todo mundo aqui mandar um beijo para todo mundo que nos prestigiou, foi muito legal. Não temos dúvidas, Carol, porque o pessoal realmente, eu acho que você deu uma aula show mesmo. Não, E não precisou. fica tranquila. Qualquer coisa também, se tiver alguma pergunta, pode mandar no meu Instagram. Semana que vem, provavelmente, vai ter outra live sobre reprodução assistida, sobre inseminação caseira. Ó, tem gente reclamando aí que teve uma pergunta, Camila, né? Só que eu não enxergo. Não, então eu já peço desculpas. Teve sim a minha. Esse que está falando teve sim a minha, é o senhor meu marido. Ah, que tá. você falou, você já explicou no começo tudo que ele perguntou. Eu ignorei a pergunta dele, porque ele, como que é feito como que funciona essa questão da inseminação caseira? Você já explicou. Então tá Então, bom. Ana Brocanello, beijo, querida. Obrigada por estar nos assistindo. Vou mandar um beijo aí também, então, para todo mundo, para Ana Brocanello, para Mônica Lima, para o Rodrigo Castilho, para Jaqueline Campelo. Se eu faltou, Cibele, se faltou alguém aí, mil perdões. A Gabi também eu vi aqui, que eu falei para Camila no começo que ela para ela me ajudar, porque eu não enxergo nada. Então, você vê como eu ajudo que perdi coisa. A Paula também, bastante gente aí. Muito obrigada aí a todos e a todas pela presença. Eu que agradeço, Carol, mais uma vez eu agradeço muito você estar participando aqui com a gente desse projeto tão querido nosso. É um filho nosso, meu e da Mari. A gente está fazendo toda quarta-feira, se não me falha a memória, semana que vem com a doutora Alexandra. Bacana. Um tema super interessante também. Convido a todos a participar, tá? Carol, ótimo. Obrigada. Ô, Camila, me deixa só, eu pulei uma pessoa aqui que... Fala. Tem várias que eu tô vendo aqui, né? Então, mas aí, a Gra, um beijão, a Suelen foi minha aluna. Mas, ó, fiquei muito contente aí, eu vi que o doutor Antônio Notariano entrou. Muito obrigada, viu? Uma honra para mim aí. Tô tomando bronca da Mariana, que eu já tô falando tudo errado. É segunda-feira, então, sobre direito do trabalho com a doutora Silvia. Vamos falar sobre as questões trabalhistas da pandemia. Me perdi já que eu tomo bronca da Mariana. Tá Carolzinha, bom. Obrigada. Obrigada de coração. Conto com você em outros, tá bom? Com certeza. Um abração para todas e todos aí. Quem e até a próxima. Dúvida, pergunta para Carol, inbox, pergunta para a gente está à disposição. É isso aí. Um abraço. Boa noite para todo mundo. Bom descanso. Até segunda. Tchau. Vou deixar a live salva assim. Estão perguntando. Vou salvar agora se eu não fizer nenhuma burrada. Um beijo. Outro. Tchau.